do português europeu e do português brasileiro, por vezes dão origem a alguns equívocos e nem sempre é fácil entendê-los. Sobretudo, nem sempre é fácil os brasileiros e as brasileiras perceberem os portugueses, porque falamos de uma forma mais fechada, a nossa comunicação é mais consonantizada, ao contrário do que acontece com o português do Brasil, que é, como diz uma grande poetisa portuguesa, Sofia de Mello Brenner, português com açúcar. É mais doce, mais melodioso e também, por isso mesmo, mais audível. Portanto, vou tentar falar devagarinho. Eu tenho muito gosto em partilhar, enfim, as minhas posições e as minhas opiniões sobre, e também aquilo que resulta do meu trabalho de investigação, neste momento concreto, sobre as crianças em situação de confinamento e perante a pandemia de Covid-19, com professoras e educadoras de todo lado, em particular do Brasil, porque é também a forma de algum modo, retribuir aquilo que eu tenho aprendido com os professores e pesquisadores, professoras e pesquisadoras brasileiros e brasileiras, e, inevitavelmente, depois da evocação que a Cristiano fez também de alguns pedagogos portugueses, felizmente vivos, como o Sérgio Nisa, eu não posso deixar de evocar uma grande pedagoga, uma mulher absolutamente admirável, que foi minha amiga e que é cidadã honorária de Niterói, que é a Regina Leite Garcia, que foi professora na UF, infelizmente já desaparecida, para além de muitos outros colegas de Niterói, do estado do Rio, com quem tenho tido o prazer de aprender. Aliás, devo dizer que a primeira vez que fui ao Rio de Janeiro, o meu objetivo era muito concreto, era visitar a creche da Universidade Federal Fluminense. Na altura tinha a direção científica de uma grande amiga, a Vera Vasconcelos, e que era para todos os efeitos uma creche de referência dentro das creches universitárias do Brasil. Portanto, é um gosto para mim estar convosco, conversar convosco e poder retribuir as minhas aprendizagens. Das informações que eu tenho sobre o Brasil, que são informações comunicadas pelos mídia, mostram uma situação muito preocupante, e devo dizer que também em contacto com alguns dos meus estudantes de doutoramento, essa situação de preocupação é uma situação que efetivamente nos tem vindo a inquietar pelo número de casos, pelo número elevado, muito elevado, de mortes que se estão a verificar, por, direi isto de uma forma suave, pelo desnorte que tem havido na orientação política do combate ao Covid-19 e, por isso mesmo, pela possibilidade de haver uma intensificação da doença, ainda mais, ou de pelo menos não haver um controle dela, tal como acontece de resto noutros países. Neste momento, os mais preocupantes, como vocês sabem, são, além do Brasil, os Estados Unidos e a Índia. E dentro da Europa, a Grã-Bretanha e a Suécia. Mas, em todo o caso, a informação que eu tenho sobre o que se passa e o que se passa com as crianças é, sobretudo, evidentemente, marcado pela percepção da realidade que me é dada pelo contacto com as crianças portuguesas, as professoras e professores portugueses e com a realidade portuguesa. E há, portanto, vários elementos que são distintos e diferenciados entre Portugal e o Brasil, tal como há elementos diferenciados, seguramente, entre estados brasileiros e entre cidades dentro do mesmo estado, também no Brasil. Por isso, o meu ponto de vista pode ser um pouco inquinado pela percepção limitada que tenho desta realidade e, sobretudo, por ser uma realidade que, dentro do meu ângulo de visão, corresponde essencialmente à realidade portuguesa. Mas direi algumas coisas que me parecem comuns, esperando depois da vossa parte a possibilidade de, pelo diálogo, estabelecermos uma conversa esclarecedora sobre estes pontos, sobre todos estes pontos. O primeiro aspecto que me parece de salientar
nesta epidemia, no que respeita à situação da infância, é que ela vem acentuar de forma muito marcante aquilo que é já o confinamento e invisibilidade da infância na sociedade contemporânea. Aliás, há um livro que eu publiquei precisamente com a Vera Vasconcelos, já tem mais de uma década, aí no Brasil, chamado As Crianças Invisíveis, com o IN entre aspas, que se refere exatamente a esta situação. De algum modo, a separação que é feita pela modernidade, a partir da sua matriz europeia, final do século XVIII, continuando no século XIX e XX até aos nossos dias, separação da vida das crianças da vida dos adultos, leva a que as crianças sejam retiradas do espaço público, que venham a ocupar episodicamente e esporadicamente quando o Estado se organiza com instituições específicas para as crianças. Ou seja, a ocupação pública da infância é feita a partir de uma intervenção do Estado com instituições específicas, que é o caso, designadamente, das escolas, das creches, jardins de infância, etc. Aí as escolas adotam uma personalidade pública, adotam mesmo uma figura do aluno que se vem a construir e a, de alguma forma, representar aquilo que é a concepção contemporânea da infância pós-modernidade, afastando de outras dimensões, designadamente afastando daquilo que é a intervenção da criança enquanto proponente de situações ou de respostas ou de opções de natureza política, enquanto membro da cidade, enquanto articulado com outros grupos geracionais, etc. Portanto, há uma restrição da dimensão pública à condição de estudante e, por outro lado, a entrega das crianças à guarda das famílias e, portanto, ao seu confinamento no espaço doméstico. Aliás, escola e família, designadamente família nuclear, são as duas grandes instituições que se associam e convergem na modernidade, a partir de uma matriz europeia, convergem na construção daquilo que nós designamos como uma normatividade infantil, isto é, um modo próprio de ser criança, em torno do qual se constituem as expectativas, mas também as perspectivas, as atividades, as tarefas, os deveres dos adultos perante as crianças. É a criança na família e a criança na escola. Ora bem, o que esta crise pandémica veio a produzir foi exatamente a separação destes dois espaços, com a saída da criança do espaço público escolar e o seu confinamento ao espaço doméstico. Não sei bem qual é a realidade brasileira, mas durante todo o período de situação de emergência ou de calamidade que se viu em Portugal, as pessoas desapareceram das ruas, deixou de haver circulação praticamente, com exceção de, enfim, de tarefas de primeira necessidade. Depois do desconfinamento, o regresso às ruas não foi também massivo, mas quer num momento, quer noutro momento, o que desapareceu definitivamente das ruas da cidade foram as crianças. Hoje as cidades são cidades despovoadas de crianças em Portugal. Não estão na praça, não estão nos jardins, os parques infantis continuam fechados, mesmo apesar de, em Portugal, desde finais de maio, princípio de junho, terem reaberto as creches e jardins de infância. Portanto, as crianças dos 0 aos 2 anos, dos 0 aos 6 anos, hoje podem frequentar as atividades educativas e progressivamente têm vindo a frequentar. Iniciaram poucas, atualmente são para cima já de 50%. É evidente que esta retirada das crianças da cidade
esta saída das crianças do espaço escolar, o que se mantém de resto também em Portugal, para as crianças dos 6 anos até ao final do ensino médio, ou secundário, esta realidade acentuou, tornou mais forte essa invisibilidade da infância. E se não fossem alguns trabalhos, estudos, projetos de intervenção que têm vindo a ser conduzidos, nós saberíamos muito pouco do que hoje está a acontecer com as crianças. O que é que se passa com elas? Como é que elas vivem esta realidade? Como é que elas pensam o que é a pandemia de Covid-19? Como é que elas hoje se sentem no interior da família, etc. Apesar de que algumas agências internacionais e alguns estudos relativos a situações anteriores terem dito que estas situações de confinamento poderiam levar a um acentuar das situações de violência doméstica. E, por isso mesmo também, situações de perigo das crianças, em particular de algumas crianças, expostas a elementos de perturbação no seu contexto doméstico, sem que daí decorresse qualquer tipo de visibilidade capaz de garantir uma intervenção atempada de prevenção de risco. Em Portugal, por exemplo, nós não temos indicadores de que a violência doméstica aumentou, mas temos, em contrapartida, indicadores que nos mostram que a sinalização de situações de risco infantil diminuiu muito significativamente. Cerca de 50% dessas sinalizações não tiveram lugar durante o período de confinamento. Uma vez mais aqui, a invisibilidade, e a invisibilidade pode significar não propriamente melhores condições de vida das crianças, mas elementos de perturbação de vida dessas crianças. Em todo caso, é possível dizer-se, a partir desses poucos estudos que existem e desses trabalhos que foram realizados, que a situação geral da infância perante a pandemia é uma situação de marcada resiliência. As crianças estão a resistir às situações de pandemia de uma forma que era provavelmente menos previsível do que tem acontecido. Bom, desde logo, as crianças têm resistido à pandemia do ponto de vista sanitário. Em Portugal, eu sei que os números do Brasil não são exatamente idênticos, mas em Portugal há um número muito pequeno, muito pequeno, de crianças infectadas pelo coronavírus, não é? E não há nenhuma situação de morte de criança em consequência do coronavírus. Em contrapartida, são cerca de 75% das pessoas com mais de 75 anos que infelizmente faleceram no meu país em consequência do coronavírus. Portanto, há uma forte ligação estatística entre o número de mortes e os anos de idade. Algumas crianças, são poucas em todo o caso, infectadas, em geral, representam formas não sintomáticas da doença. Portanto, isto está aqui um elemento de resiliência, designadamente de resiliência sanitária. Um segundo elemento é a questão da resiliência psicológica. As crianças têm mostrado capacidade de viver no seu espaço confinado dentro de casa, sem uso dos parques infantis, como digo, sem frequência da cidade, e isso revela-se frequentes vezes em modos muito imaginativos de construir o seu cotidiano. Suponho que esta resiliência está muito ligada com coisas que nós temos vindo a trabalhar, que é, designadamente, a capacidade de transfiguração imaginária da realidade através do jogo simbólico, das formas brincantes das crianças, do modo como elas
utilizam qualquer pretexto para se imaginarem num outro mundo, com outras funções, e, nesse sentido, mostrarem-se fortes e competentes para gerir, mesmo em espaços de confinamento. É mais discutível saber se a resiliência social das crianças se tem ou não verificado do mesmo modo que a resiliência sanitária e psicológica. E sobre esse ponto, há algumas coisas que é importante dizer. É que a crise pandémica está também associada, inevitavelmente associada, a uma profunda crise económica e a um empobrecimento da população. E é verdade que a crise não atinge do mesmo modo todas as crianças. Existe uma situação de desigualdade social que também se revela e reflete no modo como a crise atinge os diferentes grupos, classes, estratos da sociedade. E são, evidentemente, as crianças mais pobres, aquelas que têm menos recursos para lidar com a situação e aquelas onde é mais provável que o empobrecimento geral decorrente da paralisação económica provoque maiores situações de perturbação no seu bem-estar e no usufruto dos seus direitos. E esta é uma matéria bastante importante porque é alguma coisa que, independentemente da evolução da doença, e eu julgo que a evolução da doença ainda está para durar, infelizmente, mas independentemente da evolução da doença, vai perdurar mais tempo os efeitos económicos e sociais da crise em consequência do empobrecimento geral e da fragilização da economia. Por exemplo, ontem em Portugal foram feitas previsões da União Europeia sobre a economia em Portugal que apontam para que haja uma diminuição do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, da renda global do país, em cerca de 10,5% durante este ano. Isto tem consequências ao nível do aumento do desemprego, designadamente do trabalho precário, isto é um trabalho sem direitos, e vai afetar uma parte importante da população mais empobrecida. E é necessário, nestas circunstâncias, que haja respostas de política pública, como é evidente. E respostas de política pública, em especial, que é o que nos interessa, direcionadas para as crianças. Para essas respostas de política pública, considerando estes efeitos, é necessário saber o que é que tem acontecido em situações idênticas no passado, quando ocorreram crises económicas. E nós há estudos internacionais sobre os efeitos na infância das crises de 1929, desde a grande crise financeira, colapso das bolsas de 1929, e depois de outras crises sucessivas, 63, por exemplo, etc. E nós temos também em Portugal, aliás, nós próprios fizemos algum trabalho nessa matéria, sobre os efeitos da crise financeira de 2008, que se viveu na Europa, nos países do sul da Europa, de uma forma muito particular, e que tiveram também consequências sobre as crianças. E há 3 ou 4 pontos, ou 5 pontos, que são absolutamente fundamentais, perante os quais temos que estar muito atentos. Isto vai acontecer, isto está já a acontecer. Um dos primeiros pontos é que o empobrecimento geral decorrente das crises económicas leva a um aumento significativo da negligência junto dos bebés. Os bebés são os primeiros a sofrer com as consequências económicas. Por carência económica das famílias, desde logo, por necessidade, muitas vezes, que as famílias têm de encontrar estratégias de sobrevivência que levam com frequência ao abandono dos bebés e, em geral, negligências do ponto de vista alimentar, higiênico e sanitário. Em todos os estudos sobre crises anteriores, verifica-se um aumento das situações de precariedade na vida e condições de bem-estar dos bebés. Um segundo ponto
é a questão alimentar. As crises têm estado associadas no passado a situação de fome, designadamente de fome das crianças. Torna-se, por isso, também indispensável dar uma resposta a esta questão. Isso tem a ver, evidentemente, com o facto de que as famílias, em particular famílias com pessoas desempregadas, não têm meios de subsistência que permitam garantir pelo menos 2 refeições quentes diárias. Um terceiro ponto, também identificado em estudos anteriores, é o do abandono escolar. Há menos crianças a frequentar a escola e as situações de crise estão, em geral, associadas à fuga à escolaridade, em particular dos adolescentes. Se isso não acontece com as crianças mais novas, pode acontecer e tem acontecido com os adolescentes. Em quarto lugar, o aumento da exposição à violência doméstica, aspecto que já referi atrás e que, portanto, está também identificado em todos os estudos, as situações de crise social, anomia, empobrecimento, levam a perturbações de saúde mental, aspecto importante, à prática de consumos de substâncias aditivas, de álcool, a fenómenos de depressão, que estão também muitas vezes associados exatamente a essa emergência da violência doméstica. Um outro ponto que não se verificou em 2008 em Portugal, enfim, por razões específicas, mas que é comum nas crises, é o aumento do trabalho infantil. O trabalho infantil funciona como uma estratégia alternativa ao empobrecimento das populações e, portanto, também nessa matéria é fundamental que se adotem medidas e medidas adequadas. Bom, neste ponto, considerado este ponto, e considerando que nós temos já conhecimento suficiente sobre o que aconteceu no passado, torna-se indispensável encontrar respostas para todos estes problemas. E é aqui que se coloca, em particular, o domínio das políticas públicas, da sua construção, mas também a função da escola. A escola é, em muitas comunidades, em muitos bairros, a única instituição pública que tem contacto e ligação com as famílias e com as crianças. É por isso que a escola ganha, nestas circunstâncias, uma responsabilidade particular. É claro que nós sabemos, e sabemos desde há muito tempo, sabemos, por exemplo, desde os textos nessa matéria extraordinariamente importantes do Paulo Freire, que a escola pode pouco perante a crise social, perante a pobreza, perante a desigualdade. Mas esse pouco que a escola pode é absolutamente indispensável, não apenas na perspectiva do futuro, de criar outras bases para que as pessoas, as crianças, as populações possam viver uma vida mais garantida em torno dos seus direitos e do seu bem-estar, mas também no presente. Ou seja, a escola pode pouco, mas a escola não pode deixar de considerar as necessidades concretas das suas crianças, dos seus alunos, nos momentos em que essas necessidades são mais significativas. E um dos aspectos em que a escola tem podido alguma coisa nesse domínio é, designadamente, na questão alimentar. Designadamente, através do rastreio das situações de carência alimentar e do fornecimento de refeições às crianças, garantindo a sua abertura e disponibilidade para, mesmo que as crianças não estejam na escola, elas não possam, quer dizer, não se prescinda de cuidar delas do ponto de vista da alimentação. Sei que isso está a ser feito em Niterói, o professor Cristiano disse-me isso um pouco antes de começarmos, é absolutamente fundamental. Por exemplo, em Portugal, já agora, enfim, título exemplificativo, esta questão foi uma questão, desde logo, muito assumida, quer pelos municípios, prefeituras, quer pelas organizações sociais, e organizaram-se um pouco por todo o lado
programas de distribuição alimentar, com rastreio das situações, identificação dos problemas, etc., que têm vindo a permitir garantir essa distribuição, de forma que ninguém passe fome, apesar de escassos recursos que as pessoas possam ter nesta situação, por não estarem a trabalhar, por estarem desempregadas ou por qualquer outro motivo. Incluindo, portanto, também as crianças. Nesse aspecto, a escola é determinante. Pela abertura das cantinas ou pelo fornecimento das refeições em condições que permitam, efetivamente, o seu usufruto pela criança. E isto é uma questão absolutamente básica. Não se pode fazer nada sem que esta questão alimentar esteja resolvida à partida. Isto é uma responsabilidade acrescida da parte dos professores e das professoras. Agora, um problema que se coloca é, exatamente perante esta situação de invisibilidade e de confinamento das crianças, saber o que é que se vai passando com essas crianças, saber quais são as suas necessidades. E daí a indispensabilidade da articulação da escola e das professoras com os serviços públicos existentes na comunidade, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da solidariedade social, da previdência, como se diz aí no Brasil, para que as crianças possam ter acompanhamento e possam, evidentemente, ter uma resposta sempre que essa necessidade emerge e há obrigação de responder a essa necessidade concreta. O que tem sido feito no país, nesta matéria, é tentar capacitar as professoras e professores, no sentido de, fazendo a sua ligação com os respectivos alunos, eles possam, de uma forma não intrusiva nem invasiva, mas simultaneamente estarem atentos àquilo que são efetivamente as necessidades dessas crianças, assumindo, neste caso, os professores e professoras, um papel de, digamos assim, gestores sociais de crise das crianças, através do diagnóstico e, simultaneamente, do encaminhamento, sempre que esse encaminhamento é indispensável. Nós temos vindo a construir alguns dispositivos de formação de professores e professoras, precisamente para que eles e elas estejam atentos àquilo que são as necessidades das crianças e possam ter as respostas adequadas em cada momento, seja no diagnóstico da violência doméstica, seja no que respeita à identificação de outros problemas relativos à saúde mental, seja ainda no inventário e resposta a problemas psicológicos ou sociais que possam emergir. Não é que as professoras e os professores possam dar resposta a tudo isto, mas é fundamental que eles, acompanhando as crianças, eles e elas acompanhando as crianças, possam encaminhar e encontrar na sua retaguarda respostas adequadas a essas circunstâncias. Se nós conseguirmos fazer este acompanhamento individualizado das crianças, talvez não consigamos responder aos problemas de empobrecimento, mas conseguiremos talvez melhor responder a um problema que é cuidar adequadamente das crianças mais pobres, das crianças mais carenciadas, das crianças com maior vulnerabilidade, para que possa aí haver efetivamente uma resposta adequada. É neste sentido que nós pensamos a construção destas políticas educativas em termos de confinamento. Nesse sentido, um dos aspectos fundamentais que os municípios tentaram resolver, eu tenho praticamente concluído um estudo sobre aquilo que foi a resposta dos municípios portugueses em Portugal, municípios portugueses nesta matéria. Um dos problemas que eles tentaram resolver foi o do acesso das crianças a formas de comunicação à distância, através da disponibilização de computadores, laptops, tabletes ou telemóveis, celulares, e simultaneamente de potenciação das redes de comunicação nas comunidades para que essa comunicação
possa ter lugar. Isto é um aspecto absolutamente decisivo, porque também aqui se verifica uma vez mais uma situação de agravamento das desigualdades. As crianças que têm maior capacidade de comunicação são aquelas que têm mais recursos financeiros. As que têm menos capacidade de comunicação provavelmente serão aquelas que necessitarão de maior acompanhamento, são aquelas que têm menos capacidade financeira, portanto, há menos dispositivos de comunicação à distância. Este é um aspecto absolutamente central, fundamental a resolver. Agora, outros aspectos que nesta situação da pandemia também são importantes assinalar é o seguinte. Houve, fase inicial em Portugal, uma certa preocupação, se calhar até uma certa precipitação, no sentido de fazer com que a escola interrompida, que as crianças foram para casa, pudesse, em todo caso, continuar através de modalidades de comunicação à distância, ainda que essa comunicação à distância não fosse efetivamente completamente construída e aferida por aquilo que são as metodologias mais adequadas para a comunicação à distância. O Ministério da Educação reconstruiu um projeto que tem muitos anos em Portugal de ensino pela televisão. Portanto, houve um canal de televisão pública, portanto, de acesso gratuito, que dedicou todos os dias da semana, manhãs e tardes, programas televisivos, quer com aulas realizadas no momento presencial, quer dizer, aulas realizadas em simultâneo com o seu visionamento em live, não é? Como se costuma dizer aí, quer através de filmes, vídeos educativos, etc. E essa resposta, que é uma resposta pública, nacional, foi uma resposta, em todo o caso, digamos, remediativa, mas adequada a uma necessidade. Isto é, foi melhor ter havido essa resposta do que se não houvesse resposta nenhuma. E esse trabalho, aliás, foi um trabalho meritório. Para além disso, as professoras e os professores fizeram também tiveram a preocupação de acompanhar os seus alunos através da distribuição de materiais de trabalho, fazendo muitas vezes formas de comunicação síncrona, sobretudo através de plataformas como a Moodle ou outras plataformas, Zoom também, junto dos seus alunos, com muita frequência através também do WhatsApp, e em alguns casos, por exemplo, nas zonas rurais, através mesmo do correio. Distribuíam, para esse efeito foi gratuito, distribuíam fichas que as crianças preenchiam em casa, às vezes com acompanhamento familiar, outras vezes não, e depois recebiam o retorno dessas fichas de trabalho, faziam as suas correções, avaliação, e, portanto, houve processos de ensino que foram realizados deste modo. Há dois pontos que, desde logo, foram tematizados em torno disto de forma muito evidente. O primeiro ponto é de que as desigualdades sociais também se refletiram claramente do ponto de vista das aprendizagens nestas circunstâncias. Crianças cujo capital cultural e escolar das suas famílias era mais elevado, evidentemente tiveram maior possibilidade de ter os seus pais a acompanhar o trabalho que se realizava e realização dessas fichas, elaboração dos trabalhos feitos, etc, etc. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto que também se verificou é que algumas crianças, não, apesar dos esforços que houve no sentido da distribuição de celulares, tablets, perderam o contacto com a escola. E, portanto, mesmo em níveis muito elementares, geralmente na escola primária, na escola, enfim, dos 6 aos 10 anos, se verificou que algumas crianças tiveram uma situação de abandono escolar. Situação que em Portugal não acontece já há algumas décadas, quer dizer, o abandono, a garantia da escolaridade de todas as crianças até ao 9º ano está já realizada e consumada há vários anos e é também muito próxima dos 100% no que respeita
às idades entre os 16 e 18 anos, isto é, aquilo que no Brasil se chama ensino médio e que nós aqui chamamos de ensino secundário. Mas houve abandono. É importante dizer que as professoras e professores tiveram, em geral, bastante atentos a isso e comunicaram. Era uma informação que davam aos municípios ou às estruturas de resposta, mas a questão não foi completamente resolvida. Agora, o que prevaleceu nesta resposta foi exatamente esta preocupação escolarizante. Garantir que as crianças tivessem aprendizagens não perturbadas pela situação específica da pandemia. Também se viu, passado algum tempo, que esta preocupação, sendo legítima, era excessiva e que talvez fosse melhor aproveitar o tempo de um outro modo, no sentido de garantir que esta ligação fosse uma ligação que permitisse que as crianças estivessem em contacto com a escola, com as professoras e os professores, na medida do possível, com os outros colegas, mesmo virtualmente e à distância, realizando atividades que pudessem ser atividades enriquecedoras, promotoras do seu desenvolvimento, mas não necessariamente enfim, integradas dentro de uma lógica de cumprir os programas escolares. Nesse sentido, algumas orientações que foram feitas para a criação de atividades com as crianças, fossem atividades lúdicas, muito centradas no jogo, na brincadeira, na exploração do espaço, no contacto com aquilo que as cerca, as pessoas, mas também os objetos, na medida do possível a natureza, levaram a que se perspectivasse que o início do próximo ano letivo, que em Portugal não é coincidente com o que acontece no Brasil, portanto o ano letivo começa em Portugal em setembro, ou seja, no outono, tal como acontece no Brasil, só que em Portugal, no hemisfério norte, o outono é em setembro e não a primavera, o início do ano letivo tenha 5 semanas dedicadas à consolidação de aprendizagens. Portanto, as 5 primeiras semanas não serão de apresentação de novos conteúdos curriculares, mas serão momentos de consolidação das aprendizagens, designadamente as aprendizagens que este ano foram, de alguma forma, perturbadas pela situação de pandemia. Parece-me que esta é uma orientação positiva. Não perder o contacto com as crianças, fazer com que a escola possa cumprir o seu papel, mas centrar hoje o essencial das atividades com muita criatividade, utilizando também para isso algumas ferramentas, alguns programas, alguns dispositivos que foram criados e que estão online para atividades lúdicas, atividades brincantes, para que a criança possa desenvolver as suas capacidades expressivas, comunicacionais, para que a criança se sinta bem, consolidando depois os conhecimentos, quando possível, um pouco mais tarde. Finalmente, queria referir mais 2 pontos, antes de disponibilizar para resposta a todas as perguntas que queiram colocar, e que são os seguintes. Também nesta matéria, apesar de invisibilizadas, apesar de confinadas, as crianças têm voz sobre a crise e sobre a resposta à crise e sobre a sua ligação com os outros, com a escola, com os adultos, com o mundo, com a sociedade. As crianças não são destinatários passivos da ação adulta, são elementos ativos que interpretam o mundo em que vivem, vão dando resposta a esse mundo em função das suas capacidades e competências e, em alguns casos, têm inclusive uma capacidade de influenciar o mundo que as rodeia. Foi muito interessante e importante verificar, por exemplo, talvez vocês tenham acompanhado isso no início, o protagonismo de crianças italianas, sobretudo italianas, nos momentos iniciais da pandemia, quando na Lombardia, portanto, no norte de Itália,
a crise pandémica estava a provocar, enfim, uma situação de colapso, serviços, etc., foi muito importante ver como algumas crianças, através das redes sociais, puderam ter uma palavra de esperança. Fizeram os seus desenhos, formularam, desculpa, formularam os seus votos, exprimiram as suas intenções e criaram mensagens reconfortantes, quer para os adultos, quer para outras crianças. Em alguns casos, algumas dessas apresentações feitas nas redes sociais mostravam mesmo como as crianças se disponibilizavam como uma espécie de ninjas combativas contra o invasor que era o vírus, e em torno da imaginação elaboraram narrativas, às vezes com suporte visual, que foram muito encorajadoras e que permitiram, em todo o caso, que a sociedade, designadamente as comunidades no norte da Itália, se sentissem mais solidárias e coesas para combater esta situação de pandemia e para ganharem esperança e confiança perante essa realidade. Este é um ponto que não pode deixar de ser salientado, é que o protagonismo infantil e a participação das crianças também se exerce mesmo em condições como estas condições de pandemia, de crise e de confinamento e invisibilidade. Há mesmo, em alguns casos, crianças um pouco mais velhas, adolescentes, que são digital influencers, têm capacidade de criar correntes de opinião essas que são importantes para que as crianças se sintam seguras, e não apenas as crianças, também os adultos. O segundo ponto que eu queria sublinhar é este, é que um dos efeitos provavelmente mais graves e menos estudados da pandemia sobre a vida cotidiana das crianças é a perda do seu contacto com os pares, com os amigos, com os colegas. De forma que são altamente desejáveis e, em alguns casos, bem-sucedidos, ainda que raros, aqueles programas que, necessariamente por meios digitais, não há outros, através de comunicação à distância, ponham em contacto crianças com crianças. Estabeleçam sistemas de interatividade de maneira que as crianças possam comunicar umas com as outras, falar sobre os seus dramas, sobre os seus problemas, mas também sobre as suas brincadeiras. E, em geral, as crianças falaram sobretudo sobre as suas brincadeiras, sobre as respostas aos problemas que têm, trocando informações entre si. A escola, por exemplo, ganhará muito se conseguir. Há um ou outro exemplo de programas desta natureza que me parecem muito importantes e felizes, se conseguir fazer com que as crianças mais velhas possam acompanhar as crianças mais novas através da figura da tutoria de pares por dispositivos digitais, no sentido de que elas possam interagir, ser acompanhadas e dar resposta a problemas, dificuldades, necessidades que elas tenham, quer no âmbito das suas brincadeiras, quer também no âmbito das suas aprendizagens. Julgo que, como acontece com as crises em geral e com os seus impactos sobre a infância, a escola, por ser a instituição pública criada pela modernidade e universalizada, modernidade europeia e depois universalizada, a escola tem um papel redobrado e uma exigência ainda maior do que é costume na intervenção social. Não é possível a escola cumprir essa função sozinha. A escola tem que se sentir e construir, e isto é uma tarefa determinante para os gestores escolares, como um elo da política social. Tem que ter laços estabelecidos com as entidades municipais, com a saúde, com a previdência, no sentido de poder atuar globalmente em torno das crianças, respondendo à totalidade das suas necessidades. Esta articulação é crítica, é absolutamente decisiva. Aí a escola compreende melhor
O que pode fazer, e também quais são as suas limitações, mas o que pode fazer é essencial. E pode, finalmente, compreender de forma vivencial, de forma muito intensa, porque é efetivamente marcada pela experiência do dia, que não é possível cumprir o direito à educação sem que, ao mesmo tempo, se atue sobre a totalidade dos direitos da criança. A criança só conseguirá aceder ao direito à educação se, simultaneamente, forem protegidos os seus direitos, no que respeita designadamente ao seu desenvolvimento, mas também se a criança puder participar naquilo que é o seu bem-estar individual e no bem-estar coletivo. E esta articulação, esta política de fazer da escola um elo da política social é essencial exatamente para esta compreensão da criança como sujeito de direitos. E eu ficaria por aqui, talvez, apesar de as minhas preocupações, não fazer uma intervenção demasiado centrada na realidade que conheço melhor, não tenho sido completamente atingido, e por isso mesmo estou à vossa disposição. Cristiano vai fazer a moderação de responder a todas as perguntas que me queiram fazer, estabelecer os diálogos que considerem adequados em função das vossas necessidades, da vossa experiência e daquilo que vos pareçam que possa ser útil da minha parte, contribuir para que efetivamente possamos ter crianças mais protegidas e também crianças mais protagonistas dos seus próprios direitos. Muito obrigada, professor Sarmento. A quem interessar também, o professor tem publicado, né, algumas considerações, né, artigos online, não é? Estão disponíveis no site chamado Pro Child Collab, que ele é um dos que gerencia. Eu sei que a Lilian Garcia também tem acompanhado esse trabalho, eu também tenho acompanhado, então quem tiver interesse, acho que também pode visitar o site Pro Child Collab, eu vou colocar aqui no chat. E destaco na fala do professor Sarmento, no que me cabe como gestora, como superintendente de ensino de uma rede, a importante articulação de instituições da cidade, não é? Nesse caminho de enfrentamento da pandemia, nós não podemos caminhar sozinhos, e não estamos caminhando sozinhos, né? Nós estamos numa conversa muito próxima com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, porque realmente só a educação não dará conta. Então, essa articulação ela é fundamental, e eu agradeço muito ao professor Manuel Sarmento por trazer essa contribuição na sua fala. Mas eu gostaria de abrir para os colegas que estão aqui, já tem uma pergunta da Soimara, não é? A Soimara já fez uma consideração, mas também tem uma pergunta. Todos que quiserem ter uma fala, nós estamos chegando às 16 horas. Eu acredito que uma meia hora, tudo bem, professor Manuel Sarmento? Uns 30 minutos de conversa, pode ser? Com certeza, faz favor, com certeza. Tá bom. Então, Soimara, eu começo com você, e quem quiser, por favor, coloque aqui no chat que eu vou chamando. Passo a palavra, então, para a Soimara. Professor, um prazer tê-lo aqui entre nós, é uma honra muito grande, mas, na verdade, o que eu fico muito em dúvida é um povo tão fraterno fisicamente, né? Quais seriam as dicas para a gente inventar a nova escola que virá quando vier o retorno, antes da vacina, quando nós tivermos que estar na escola com as crianças, elas muitas vezes tendo em nós os únicos espaços de afetividade, como recebê-las, torná-las essa escola afetiva e inclusiva e acolhedora quando nós não pudermos tocá-las, o que se coloca como uma necessidade por conta da pandemia. Realmente essa é uma angústia, saber como recebê-las, querer recebê-las, mas não poder tocá-las num povo que precisa se tocar para se sentir amado. Essa é a minha questão. Muito obrigado, Luziane. Cristiano, quer que eu responda imediatamente, uma a uma? Professor Manuel Sarmento, o que o senhor achar melhor? O senhor prefere responder em bloco ou uma a uma? Se houver muitas perguntas, pode ser blocos de 3, senão vou respondendo uma a uma. Não, vamos fazer então um bloco de 3? Sim.
Então, Luziane, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Luziane, sou professora da Rede Municipal de Educação de Niterói. E uma questão que eu fiquei pensando é nessa perda do contato com os pares, né, que a gente tem conseguido até articular com as famílias esse contato maior, mas colocar as crianças entre elas nesse contato tem sido muito difícil. Até porque o senhor coloca nessa questão do atendimento individualizado, mas essa desigualdade é tão grande que algumas famílias a gente sequer consegue contato. Uhum. Não tem nem um telefone celular. Então, a gente convive também com uma realidade assim. Então, a gente pensa, né? A gente até viu que algumas unidades estão fazendo encontros com as crianças virtualmente, mas a nossa preocupação na nossa unidade em propor isso é afirmar ainda mais essa desigualdade, porque quem consegue ter acesso a um aplicativo? Quem tem uma banda de internet que consiga dar um tempo de conexão desejável? Porque, pela pesquisa que nós fizemos da comunidade, nós estamos inseridos, a maioria dos responsáveis tem acesso à internet pelo celular e é um plano de dados muito limitado, que geralmente é para redes sociais. Então, nesse contexto, nessa realidade, fica a nossa questão, né? Como que a gente consegue fazer isso, né? O nosso contato maior hoje tem sido o WhatsApp. E no WhatsApp as crianças conseguem mandar áudio, eles mandam foto. É o máximo que nós temos conseguido fazer de contato, mas realmente é uma coisa que tem nos inquietado muito, que a gente gostaria bastante de conseguir reunir essas crianças, mas não temos condições para tal. Passo agora a palavra, a pergunta para Ana Schilke. E aí a gente encerra esse bloco para o professor Manuel Sarmento poder responder. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Sarmento. Um prazer. Prazer. Muito bom estar aqui contigo. Eu queria que na sua fala, eu tenho trabalhado um sentimento de luto muito grande, assim, no sentido de que o projeto de educação infantil, de interação e brincadeira, eu acho que até uma vacina ele está perdido. Porque mesmo os protocolos, e aí tem uma diferença grande de Braga para cá, inclusive, né? Eu tenho contato com algumas pessoas daí, vocês já não estão andando de máscaras nas ruas, pelo que eu ouvi falar, agora só em lugares fechados, né? Aqui a gente está, em Niterói, que tem feito um trabalho importante, a gente e trabalha com uma cesta para falar em aberturas. Acho até interessante, Cris, a gente discutir isso com os professores, né, as escolas, entender essa cesta. O nosso índice mais complicado é a evolução da doença, a disseminação da doença. Então, ela ainda está transitando muito forte, né? Então, assim, se houver um retorno, quando houver esse retorno, o distanciamento social, como a colega já colocou, vai ser uma marca do nosso trabalho. Então, assim, queria entender, e até eu nem sei se tem resposta, né? Mas, assim, problematizar a oportunidade de estar com os colegas, assim, como a gente consegue fazer isso, né? Não só virtualmente, mas quando chegar o dia de estar lá, né? Como trabalhar com criança de 2 a 5, que é a escola onde eu estou, em que as crianças vão ter que limpar um brinquedo quando for trocar, né? Então, se um brincou com o carrinho, o outro for pegar o carrinho, antes tem que higienizar. Então, assim, e chamar atenção para 2 outras coisas. Uma coisa que eu acho que é fundamental e que a educação não está ocupando lugar, pelo menos no Brasil, é que, como a gente já falou, tem essa questão do uso de máscara, pelo menos aqui. Eu não vejo a gente sem máscara antes de dezembro. E eu queria saber, assim, o valor educativo, não teria uma resiliência educativa nesse sentido? Assim, a gente não teria como ocupar um lugar protagonista junto com essas crianças, de dizer para a sociedade que a gente quer o uso de máscara, para nos proteger e proteger a elas? E finalizando, eu fico por aqui mesmo, tá bom? Obrigado. Obrigada pela atenção. Muito obrigado pelas vossas perguntas, muito
pertinentes, instigantes. O Cristiano teve a oportunidade de já referenciar um site que está em contínua renovação. No princípio da próxima semana provavelmente serão acrescentados outros documentos, que é o ProChild Collab. Trata-se de um laboratório colaborativo, portanto uma unidade de investigação aplicada, centrada na infância e no combate à pobreza infantil, participada por várias universidades portuguesas, também pela Universidade do Minho, e de que eu sou também dirigente. E o ProChild Collab tem já atualmente nas suas páginas um documento que foi produzido já há cerca de um mês, sobre o regresso, sobre a intervenção educativa no regresso à creche e jardim de infância. Eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho, foi um trabalho participado por vários pesquisadores de várias universidades portuguesas e por pesquisadores do ProChild Collab, e onde estão apontadas várias indicações concretas. A intenção foi mesmo fazer uma coisa muito pedagógica, muito clara nas suas orientações sobre a retoma e o regresso às creches e jardins de infância. Como eu vos disse, em Portugal, as creches e jardins de infância são o único segmento do sistema educativo que está em funcionamento, com exceção, já agora, dos anos, das disciplinas de exame terminal do ensino secundário, ou seja, do ensino médio. Portanto, as universidades estão sem aulas presenciais, todo o ensino básico, a educação básica, está sem aulas presenciais, com exceção, e o ensino médio também, com exceção de disciplinas de exame, e as creches e jardins de infância. E não propriamente por razões que tenham a ver com a gestão da pandemia, tem a ver mais com a gestão social. Ou seja, durante o período de confinamento mais estrito, entre março e final de maio, as famílias com crianças a seu cargo foram dispensadas de trabalho presencial, entraram em teletrabalho e receberam financiamento do Estado para esse efeito, quando essa situação se colocava. O regresso ao trabalho presencial levou a que, estando as crianças sem a família, não sendo desejável o seu contacto com os avós, em função da elevada letalidade da doença nas pessoas mais velhas, portanto, houve a abertura das creches de infância. Aquilo que era, por exemplo, o parecer dos pediatras, dos médicos pediatras, era de que não deveriam ser as crianças mais novas as primeiras a regressar à escola, exatamente pela impossibilidade de se adotarem as medidas de distanciamento físico, de algumas medidas também de higiene respiratória, etc., que são necessárias para combater a pandemia. Mas, digamos, aqui a razão social e económica prevaleceu sobre o resto. Essas crianças regressaram e foram feitas uma série de orientações pela Direção-Geral da Saúde, as quais motivaram muita controvérsia, como essa do uso de máscaras, como essa das crianças não poderem partilhar brinquedos, como essa de não poderem dar abraços, etc. E essas orientações acabaram por ser alteradas muito em função da participação de educadoras e educadores e de organizações representativas na elaboração dessas medidas. Portanto, eles foram ouvidos e tiveram capacidade de influenciar essas decisões. Há, inclusive, um documento que está nos anexos deste que eu vos disse, que está lá no ProChild Collab, que é da Associação Portuguesa de Educadores de Infância, que é um documento pedagogicamente muito bem elaborado, construído por muita gente, algumas dezenas largas de pessoas, enfim, qualificadas, e que aponta para perspectivas pedagógicas que, em boa medida, vão ao encontro das preocupações da Ana Schilk, e que são orientações, de facto, pensadas para um trabalho pedagógico em situação de pandemia. É possível esse trabalho pedagógico. Esse trabalho pedagógico tem algumas exigências, mas é possível. E, de todo, se eliminam essas estratégias, como o uso das máscaras, a ausência de contactos. Não, os contactos são necessários, os abraços são necessários. É necessário fazer é que haja, à partida,
prevenção, cuidado e, portanto, medidas sanitárias base, algumas das quais são penalizadoras para algumas dimensões do trabalho. Por exemplo, uma delas é que os pais ou quem entrega as crianças na escola não entram na escola. As crianças chegam à escola e mudam imediatamente de calçado. As crianças não trazem brinquedos de casa, mas brincam com os seus brinquedos dentro da escola e partilham os seus brinquedos. Mas há sempre, antes do início e no final das atividades, uma exigência de desinfecção de tudo aquilo que são os objetos, os brinquedos, os materiais, as mesas das salas, etc. Portanto, uma outra preocupação significativa é a de, tanto quanto possível, na medida do possível, arejar as salas e realizar atividades ao ar livre. Isso é bastante importante. Fazer com que as atividades não estejam efetivamente confinadas num espaço fechado, mas possam ser atividades feitas ao ar livre. Se tiverem a oportunidade de ver esses documentos, verão como efetivamente há capacidade de resposta, não, ainda que aqui, digamos, o constrangimento seja real, mas de alguma forma nós fazemos da necessidade o estímulo para a imaginação, para a inventividade e, em alguns casos, as atividades educativas até, é o que dizem algumas educadoras, podem ganhar com esse estímulo à imaginação, à inventividade e à criatividade nestas circunstâncias. E, neste sentido, poderá estar aqui a base de uma outra escola e de outra prática educativa. Ainda que eu devo dizer que nesta matéria eu sou relativamente pessimista. Ao contrário de alguns intelectuais, opinion makers, etc., que vão dizendo que a pandemia vai ser a oportunidade para a alteração do sistema e para a mudança das instituições, eu não tenho definitivamente esse ponto de vista. Coloco-me do lado de outros intelectuais, peço desculpa, são alergias primaveris, portanto, eu coloco-me do lado dos outros intelectuais que são bastante céticos e críticos em relação à possibilidade da mudança. Porque, apesar de haver mudanças importantes trazidas pela pandemia, essas não são mudanças estruturais, são mudanças de superfície. As mudanças estruturais são aquelas que verdadeiramente podem construir condições de transformação da sociedade e, portanto, também de transformação das instituições. E essas não são afetadas pela pandemia. Eu espero que haja mudanças positivas, mas manifesto o meu ceticismo neste ponto. Agora, eu creio, desde há muito, de resto, que a tarefa de inventar a escola, ou se quisermos, de recriar aquilo que é a justa tradição da educação como projeto político de comunicação de cultura ao serviço da igualdade social, reinventar esta tradição é uma tarefa que todos os dias os educadores, diretores, são chamados a fazer. E que são chamados a fazer definitivamente nas circunstâncias mais difíceis em que por vezes atuam. Não creio de todo que a escola do futuro seja a escola da internet, da comunicação à distância, dos dispositivos tecnológicos. Acredito que aprendemos alguma coisa com esses dispositivos tecnológicos. Poderemos vir a utilizá-los melhor do que no passado. Mas se alguma coisa hoje é muito vincada na consciência de todos os educadores, isto é muito claro, por exemplo, nas redes sociais, na comunicação que se faz, mesmo nestes webinars, é de que o ensino presencial é absolutamente estruturante, fundamental, está no âmago, no coração daquilo que é o ato educativo. Contacto face a face, a comunicação que se faz pela palavra, pelo gesto, pelo olhar, a linguagem gestual, a linguagem corporal, o acompanhamento não apenas formal dos conteúdos, mas informal das relações é absolutamente decisivo em todos os níveis de educação e de ensino.
E é, portanto, uma reinvenção desta prática no regresso que somos chamados a fazer. Não é a pandemia que vai criar a nova escola, são os educadores e educadoras, na sua prática transformadora, que poderão vir a fazê-lo, e isso é verdadeiramente indispensável. Para isso é preciso não perder as crianças. É preciso fazer com que as crianças não fiquem para trás, que nenhuma criança fique para trás. E esta é uma tarefa que não pode ser feita só pela escola, mas em que a escola tem um papel determinante. É aqui que eu chamo a atenção uma vez mais para esta questão da escola como um elo da política social. Escola e educação como um elo da política social. A necessidade de articular com as prefeituras, com as instituições de saúde, com as instituições de previdência, para que as crianças, todas as crianças, possam manter, sobretudo se prolongar, como poderá acontecer no Brasil, em pleno início do ano letivo. Nós em Portugal estamos a entrar em férias, aliás, já entramos em férias de verão, sobretudo num país como o Brasil, para manter o contacto com as crianças. Isso é uma tarefa que deve ser continuamente realizada. E se não for possível através da comunicação à distância, pelas redes sociais, que seja feita pelo menos através da correspondência, das cartas que se enviam, dos cadernos que se partilham. Isso é bastante importante. Essa experiência, por exemplo, nas zonas rurais do interior de Portugal, foi bastante interessante ver como todos os dias os carteiros distribuíam os cadernos das professoras, recebiam as fichas dos alunos, porque não havia possibilidade de comunicação. Não há em alguns lugares, em algumas aldeias, em algumas casas mais isoladas, sequer rede de comunicação. Sem prejuízo do esforço que tem que continuar a ser feito pelas prefeituras para que todas as pessoas, na medida do possível, tenham disponibilidade de acesso à internet. Este problema coloca-se, evidentemente, como disse a Luziana muito bem, sobretudo nas crianças de meios mais pobres, em comunidades mais fragilizadas, mais precárias. Mas também se coloca mesmo em famílias da classe média. Portanto, uma das coisas que, por exemplo, o confinamento trouxe, o teletrabalho, é que, por vezes, ou até os 2 computadores que existiam em casa não eram suficientes, porque o pai tinha que estar com o computador, a mãe tinha que estar com o computador, então as crianças... Bom, aí houve apelar à imaginação, à distribuição dos horários, à utilização, que foi muito generalizada, do celular, do WhatsApp, sobretudo, que é a comunicação à distância, e, portanto, a criação de chats no WhatsApp com as escolas. Aqui as professoras tiveram um papel determinante. Elas tiveram que inventar processos e dispositivos para chegar onde seja possível chegar. Agora, estou persuadido, Luziano, que a escola não consegue chegar a todas essas crianças. Que o problema das desigualdades digitais, como manifestação mais genérica das desigualdades sociais e com a expressão das desigualdades escolares, é mais visível numa situação como esta em que nós vivemos. E é aí também que os poderes públicos devem ser mais pressionados para responder aos problemas. E se for possível, da parte dos poderes públicos, das prefeituras, etc., ter um gestor social, alguém encarregado de saber o que se passa com todas as comunidades, com todos os bairros, e para que ele possa ser também uma figura de referência e, portanto, possa ser ele próprio o mediador desta comunicação, melhor ainda. As nossas experiências mais sucedidas, designadamente, no nosso caso, a experiência que temos acompanhado mais diretamente, que é o município de Guimarães, aqui no norte de Portugal, são experiências em que os gestores sociais de crise foram absolutamente determinantes, porque são a figura que, estando no terreno, estabelece a mediação entre as famílias e as respostas sociais, serviços da sociedade organizada, para responder a necessidades como essas, de alimentares, ou de meios de comunicação à distância, ou outras necessidades que, entretanto, se colocaram e que têm, portanto, vias de comunicação diferenciadas. Isto quer com a população adulta,
população idosa, temos muitos idosos isolados, por exemplo, que vivem sozinhos em casa, quer com as crianças também. No caso das crianças, com uma ligação muito forte com as escolas e aquilo que em Portugal se chamam os agrupamentos escolares, portanto, grupos de escolas que têm uma gestão comum e que tiveram, portanto, também o seu gestor social de crise, acompanhando todas, na medida do possível, todas as crianças. Um aspecto importante, isto é uma recomendação também para a Cristiane e para a coordenadora Andreia Diniz da Educação Infantil, que é o acompanhamento formativo e a supervisão dos professores e educadores, através de dispositivos de comunicação à distância, de formas de comunicação que não sejam cansativas, maçadoras, mas que sejam, em todo o caso, formas, espaços de expressão das necessidades, de acompanhamento, mobilizando recursos, por exemplo, na área da saúde, etc., para dar resposta aos problemas que os educadores e os professores têm muitas vezes e que isto tem desde logo um outro efeito, é que se houver um programa de comunicação semanal através de respostas a problemas que se colocam nessa gestão da crise organizada pelas prefeituras, isto vai desde logo fazer sentir às professoras que estão mais seguras, podem estar mais sustentadas do seu trabalho. É claro que isto é mais fácil de fazer em municípios mais pequenos, em municípios muito grandes, acredito que sejam algumas centenas ou até milhares de professores, não sei, há que puxar pela imaginação, mas em todo caso, esta linha de garantir uma retaguarda que reforce, apoie, dê respostas e supervisione, parece absolutamente essencial. Muito obrigada, professor Manuel Sarmento. Eu passo, então, a pergunta para a Márcia Aide, que tem uma pergunta para fazer para o professor, e logo depois a Fran Cipriano, que me parece que é a sua orientanda, e a Adelaide. São as 3 próximas perguntas. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, a EAP, Cristiane, Sandra e todo mundo lá da equipe. Excelente conversa. Muito obrigada, professor. E eu queria saber de uma coisa prática, né? Primeiro, antes de perguntar, só reiterar a fala de que a escola presencial ela é insubstituível. Acho que é tão importante a gente ouvir isso nesses dias. E eu queria saber sobre como é que está acontecendo em Portugal o deslocamento das crianças, a ida de casa à escola e da escola para casa, porque a gente que vai estar lá dentro da escola recebendo, só para a gente ter como uma sugestão, até para as nossas experiências aqui, por favor. Obrigada. Muito bem. A Fran Cipriano, por favor. É o nome que aparece para mim, tá? É Fran Cipriano, eu nem sei se é esse o nome mesmo. É Franciele. Pronto. Franciele. Olá, professor. Olá, Franciele. Estás falando de Portugal, não é? Sim, estou aqui em Caldas da Rainha, assim como todos que foram afetados pela pandemia. Eu, como estudante e também no intercâmbio, vamos dizer assim, também tive afetada por essa pandemia, mas pronto, também tive a orientação do professor via e-mail, né? Não estou nesse contexto de estar vulnerável nesse sentido, né? Tenho meu celular, meu telemóvel, tenho minha rede, então consigo estar em contato com o professor. Mas, claro, financeiramente a gente sabe também o quanto que afetou todas as famílias e eu me incluo também nessa condição. A minha pergunta, então, primeiro agradecer ao professor pela oportunidade e por estar aqui nesse webinar e por ouvir a fala do professor, que é sempre muito explicativa, muito boa, então agradecer. Bom, no contexto, então, da minha pesquisa, primeiro apresentar para os colegas, né, eu sou assistente social no Brasil, é o contexto do CAFAP, então é o nosso Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, que também fica na cidade de Guimarães, no município, né, freguesia, enfim, Portugal. Então, no contexto, estávamos fazendo uma pesquisa. E agora também com toda essa questão da pandemia, minha pergunta para o professor é tentar perceber, o professor falou na fala da questão do contato entre os pares, então das crianças que perderam esse contato com os pares, e eu aqui quero só, também sinalizar
a falta desse contato com o outro pai, né, em caso de divórcio, essa questão da parentalidade, então, com a família externa, então, claro, as crianças perderam contato com os pares e muito dos outros contatos, né? E tentar perceber agora nessas pesquisas o que o senhor acha, né, o que o professor vai, qual aspecto aí que está mais gritante ou mais importante, além da escola, o que essas crianças vão poder experimentar, né, na questão da falta de, talvez, desse período de tempo com relação à saúde ou com relação, bom, à educação a gente já falou, mas com relação à assistência social. Esses gestores sociais que o professor falou agora, eu achei muito importante, né, que é o elo entre as instituições, a escola, então faz ali esse preâmbulo. Então, pronto, é uma dica, é uma provocação também, deixar aqui para me saber o que numa pesquisa agora talvez seria importante sinalizar, né? É isso. Passo finalmente, então, para Adelaide, depois teremos mais um grupo de 3 perguntas. O professor Manuel Sarmento responde esse grupo e depois a gente tem mais 3 perguntas. Então, Adelaide, por favor. Adelaide? Então, vou passar para a Penha, depois eu retorno para a Adelaide. Penha, por favor. Boa tarde, professor Sarmento. Quero agradecer à equipe de articulação pedagógica da rede por esse momento. Também quero agradecer ao professor. É uma alegria estar aqui, porque eu tenho lido muito as suas produções, as suas pesquisas, no que diz respeito à gramática da infância e as questões de intra- e intergeracionalidade, né? Então, assim, quando o senhor tocou, né, na questão de ter toda uma atividade no espaço livre, né, claro que me remeteu ao meu espaço de trabalho, né? Eu sou pedagoga numa unidade municipal de educação infantil. Quem trabalha na rede sabe que os espaços de cada escola são muito diferentes. A realidade da minha escola, ela é no alto do Morro da Cocada, num contexto de grande vulnerabilidade e também que se refere também à própria questão da violência. Então, assim, nós não temos pátio, a gente tem um espaço muito pequeno, né? Na verdade, a instituição são 4 andares, é um espaço muito pequeno na varanda e atrás um pedacinho que as crianças tentam aproveitar. E aí eu fico me perguntando como me reinventar num contexto sem condições materiais para isso, né? Fico pensando nos limites, né, que a gente tem aí diante dessa situação, né? Fico muito preocupada com isso, e aí eu coloco isso mais assim no sentido de uma provocação, porque eu andei acompanhando, né, alguns estudos sobre as atividades sendo realizadas na Itália e em Portugal, que dentro desse pensamento da escola de verão, né, de realizar atividades fora das salas de aula, né? E realmente, no contexto em que eu trabalho, com 100 crianças, fora os profissionais, isso não é possível, né? As nossas salas são muito pequenas também. É isso, professor. Queria dividir e compartilhar, porque ouvir a sua fala de pensar essa reinvenção me remeteu ao contexto material. Obrigada. Professor, então, temos aí um bloco de perguntas. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pelas vossas perguntas. O problema da deslocação das crianças, penso, Penha, que este problema também se coloca assim, isto é, se tivesse meios de transporte das crianças para alguns parques, para a praia que fosse ou assim, teria possivelmente condições para fazer o trabalho ao ar livre de forma mais intensa. A questão da educação ao ar livre, geralmente a educação de infância ao ar livre, é uma questão hoje muito atual. A ideia de desinstitucionalizar a escola passa em larga medida também por coisas deste género. Por fazer com que o espaço
circundante seja um espaço com potencialidades educativas. Seja a cidade, os museus das cidades, as exposições que se fazem, os parques existentes, seja, então, e Niterói tem tanta capacidade de resposta nessa matéria, não é? Desde o Museu Niemeyer a outros, seja vivência na natureza, a exploração da natureza e do espaço ao ar livre. Há experiências muito interessantes no mundo inteiro, há também experiências em Portugal nessa matéria, algumas em pleno desenvolvimento, e esta é uma das vias. Eu estou convencido que a resposta que nós vamos dar à mudança institucional da escola, e que é uma exigência, em larga medida passará, talvez até mais do que pelas tecnologias e por essa materialidade da comunicação, pelo regresso à natureza, pelo contacto com a cidade, pela educação no espaço aberto. Ora, isso exige condições, indiscutivelmente. Exige meios e é necessário que esses meios sejam verdadeiramente identificados. E entre esses meios está exatamente a questão da deslocação das crianças, do uso dos ónibus e de outros meios de transporte. Em geral, na educação pública em Portugal, o transporte é feito, é da responsabilidade das famílias e não propriamente das escolas. Mas nós, de 0 aos 3 anos, em particular, no caso das creches, e numa parte importante, cerca de 50%, das escolas infantis, em Portugal se chamam jardins de infância, são convencionados com o Estado. Portanto, não são públicas, ainda que exerçam responsabilidades públicas por convenção com o Estado, através de chamados acordos de cooperação. São de instituições particulares de solidariedade social, têm essa designação, ou seja, ONGs, mas ONGs que se subordinam, e para isso são financiadas pelo Estado, a um conjunto de regras. Essas ONGs, que têm a totalidade das creches, em geral, têm meios de transporte próprios. E, portanto, garantem a circulação de carrinhas. Carrinhas são combis, vocês chamam combis, acho eu, aí no Brasil, ou de autocarros para ir buscar as crianças. Noutros casos, são as famílias que levam as crianças à escola. Portanto, num momento como este, em que poderá haver dificuldades acrescidas, há também um esforço acrescido por parte das entidades administrativas locais, em particular pelas juntas de freguesia, que é uma entidade administrativa existente em Portugal e que coincide basicamente com a eletiva, democrática, portanto são órgãos eleitos, coincidem essas entidades com aquilo que no Brasil se designa por bairro, mais ou menos. E essas entidades administrativas, portanto as juntas de freguesia, com frequência disponibilizam também elas próprias o transporte, encarregam-se elas do transporte dessas crianças. Também nesta matéria penso que é necessário encontrar respostas locais capazes de garantir essas deslocações das crianças na medida do possível. Admito, em todo caso, compreendo perfeitamente os comentários feitos, que nem sempre isso seja possível e que as condições materiais sejam muito limitadoras dessa possibilidade. Relativamente à questão levantada pela Franciel, é uma questão extremamente interessante. Nós em Portugal temos algumas estruturas de articulação entre as famílias, designadamente as famílias que entraram em ruptura por qualquer motivo, e as crianças, e cujo processo de regulação das responsabilidades parentais não está ainda definitivamente estabelecido pelos tribunais. Ou então, quando está, é um processo conflitual, litigioso e, portanto, continua a haver intervenção judicial nessa matéria. Essas estruturas são, dentro da Segurança Social, as chamadas equipas de direito civil que estabelecem a regulação parental, ou as equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais, também feitas por assistentes sociais e psicólogos da Segurança Social, ou então são outro tipo de equipamentos chamado CAFAPs,
são centros de apoio familiar e acompanhamento parental, e que entraram também em situação de teletrabalho, na generalidade, no período de confinamento. Uma das responsabilidades que estas estruturas têm é de serem aquilo que se designa por ponto de encontro familiar. Quando a criança está em processo de regulação, ou já está regulada, mas há uma situação de conflito, em situação de guarda partilhada, portanto, o pai e a mãe têm responsabilidades parentais, alternando a guarda da criança, os CAFAPs são intermediários. Portanto, são o espaço que fazem todo o trabalho no sentido de tentar garantir que a criança não é prejudicada por essa conflitualidade parental. Como é que se faz isso em situação de teletrabalho e de confinamento? Também se faz à distância. Nós estamos neste momento precisamente a fazer um levantamento daquilo que são as práticas existentes no âmbito dos CAFAPs a nível nacional. Portanto, é um estudo que está a ser conduzido, está a ser conduzido pelo laboratório, para o Charcolab, com entrevistas a todos os CAFAPs. Eu creio, em todo o caso, Franciel, que talvez seja útil também nesta matéria a realização mais profunda de um estudo de caso, portanto, o acompanhamento de uma situação, para saber quais são os dilemas, os problemas, as dificuldades, os recursos encontrados, designadamente nesta situação pandémica. Portanto, nesse sentido, julgo que não haverá uma diferença muito grande em relação àquilo que tu estás a estudar. Trata-se, porque é também um estudo de caso, trata-se de adaptar a estas circunstâncias. Na medida do possível, e esta é uma questão central em toda a investigação com as crianças, não ignorando as crianças como porta-vozes do seu próprio ponto de vista. Isso é bastante importante, que a voz das crianças possa ser ouvida numa pesquisa sobre esta como sobre outras matérias. Vou passar então a pergunta agora para a Sandra Souza, professor Manuel Sarmento, que foi a pessoa que disse que eu tinha que ir a Portugal e não podia perder a oportunidade de conhecer o senhor. Ela foi orientada da Carmen Sanches, então a palavra é a Sandra agora. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao professor Manuel Sarmento por essa oportunidade de diálogo com a gente. Agradecer a Cristiane também, né, que estreitou e construiu caminhos para que essa conversa estivesse acontecendo. E aí nós temos lido sempre muito nos seus trabalhos, né, sobre a questão das crises, de uma institucionalização da infância, uma reinstitucionalização da infância, e agora a gente tem um momento de crise, né, que é essa crise pandêmica. E a minha pergunta, ela vai no sentido da relação entre a universidade, se existe em Portugal algum trabalho de extensão junto às secretarias, junto à prática pedagógica, às escolas, que trabalhe no sentido de trazer esse protagonismo das crianças, a escuta às crianças, para que a gente consiga até pensar em políticas públicas, né, que atendam a essas necessidades delas, né? Assim, entendendo esse lugar das secretarias e das escolas com essa articulação com as políticas sociais, né, por um lado, mas, por outro, também esse papel da universidade em construir projetos de extensão que também contribuam com essa escuta e com essa possibilidade da gente pensar políticas públicas com elas. É isso. Obrigada. Obrigado. Professor Sarmento, acho que até o momento é a pergunta da Sandra, e destaco que nós temos na sala a professora Lígia Aquino também. Então, passo um grande abraço à Lígia também, prazer este reencontro. A Lígia, se não fosse a pandemia, estaria provavelmente em Portugal neste momento connosco, e tenho imensa pena, mas há de haver essa oportunidade no futuro. Relativamente à pergunta da Sandra, sim, acho que é absolutamente fundamental aquilo que diz. Aliás, uma das coisas que esta pandemia mostrou em Portugal, e suponho que também no Brasil, é a indispensabilidade do conhecimento científico e da universidade
para confrontar a crise. Não para resolver, mas pelo menos para confrontar. Sempre que o conhecimento, a ciência e a pesquisa foram negligenciados ou subalternizados, isso teve consequências extraordinariamente graves, designadamente na gestão política da pandemia, no aumento exponencial dos casos de doença e de morte, e na incapacidade de encontrar respostas. Não que a ciência tenha respostas para tudo. Alguns erros que se cometeram na gestão da crise na Europa são também decorrentes de uma perspectiva científica que não se mostrou adequada. Isso aconteceu claramente na Suécia, por exemplo, em que foi feita uma aposta naquilo que se dizia ser imunidade de grupo e que acabou por não ser. A Suécia é um país tem menos habitantes que Portugal, enfim, ainda que relativamente próximo em termos de habitantes, e tem o dobro dos casos e o quádruplo das mortes. Portanto, é significativo do que aconteceu. Mas vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, mas para já é isso que está a acontecer. Mas a ciência é indispensável, a ciência dá-nos os meios racionais de intervenção e, portanto, a Universidade tem aqui um papel absolutamente determinante. E houve um crescimento muito rápido do conhecimento em todas as áreas. Muitas áreas, efetivamente, fizeram produção de ciência, de conhecimento, designadamente nas ciências da saúde, mas também na psicologia, nas tecnologias, houve um grande incremento nessa matéria. E também na intervenção com as crianças. Concordo inteiramente com a Sandra, na indispensabilidade da construção de projetos que não sejam apenas de produção de conhecimento, mas também de extensão e de aplicação, e falarei de dois que estão associados, de alguma maneira. São os projetos de ProChad Collab, cujo contexto de intervenção é fundamentalmente o município de Guimarães, e o município de Guimarães, nessa matéria, conseguiu ser, a nível nacional, um município exemplar no que respeita à elaboração das respostas e à sua complexidade e amplitude, e outro que é o projeto Trancadas em Casa, atualmente Destrancadas em Casa, que foi dirigido pela minha colega Natália Fernandes, na Universidade do Minho, e que permitiu promover uma série alargada de atividades com as crianças, designadamente através de meios digitais, em situação de confinamento, e atualmente, na fase de desconfinamento, as crianças continuam a participar, a atuar, a intervir, etc, etc. Esse é um aspecto absolutamente essencial. Por outro lado, e porque o conhecimento nos permite, de alguma forma, desenvolver aquilo que se pode designar por uma ciência pública, a proposta política é absolutamente fundamental. Eu julgo que, por exemplo, nesta matéria, tem havido alguns contributos interessantes em Portugal, quer ao nível, por exemplo, da construção de referenciais de política através de intervenção nos mídias. Há, de algum modo, uma espécie de regresso, se assim se pode dizer, ao intelectual orgânico em situação pandémica. Eu tenho acompanhado várias intervenções feitas em todo o mundo, na Europa também, algumas das quais me parecem particularmente interessantes, outras menos, mas em que os intelectuais tomam posição sobre o assunto. Eu próprio tive a oportunidade também em Portugal, no jornal de referência, que é o Público, de publicar um artigo sobre as crianças e a crise pandémica, onde formulo algumas das minhas interrogações e também propostas de construção de política pública, e tem havido, ao mesmo tempo, o acompanhamento em think tanks, em alguns grupos focais, etc., de intelectuais na elaboração das políticas públicas. Agora, uma das coisas é a responsabilidade do conhecimento, da universidade e da proposta, outra coisa é a sua aplicação, e aqui, evidentemente, que estamos já num outro domínio, e esse é claramente o domínio do combate político, da luta pelas melhores opções em função dos valores que partilhamos e que nos parecem mais adequados a uma sociedade inclusiva, igualitária, promotora do bem-estar e dos direitos de todos e de todas, e, portanto, também dos direitos das crianças. E no domínio da luta política, efetivamente,
temos vitórias e derrotas, vamos aprendendo a resistir e a ganhar e a perder, sempre com a esperança de poder contribuir para a transformação da realidade. Muito obrigada, professor Sarmento. Gostaria de saber se a professora Lígia gostaria de fazer uma saudação a nós aqui. Professora Lígia, nos escuta? Eu já mandei umas mensagens aqui. Olá, Lígia. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa iniciativa da Prefeitura da Educação de Niterói, da equipe, e mais uma vez estar com o Sarmento, já que eu não pude ir a Portugal para fazer meu pós-doutorado, que pelo menos eu vá assistindo todos os momentos. Já teve a outra sobre as universidades e a pandemia também, estive assistindo o Sarmento, foi muito boa aquele ciclo. Eu acho que é importante a gente criar esses espaços de diálogo, né? Conhecer outras experiências e prosseguir. Então, agradeço muito. E, Sarmento, eu espero que a gente tenha outras oportunidades também de estar mantendo esse diálogo. Eu tenho acompanhado seus textos, de Natália também, tem trazido muitas contribuições. E Niterói, como sempre, essa rede aí superativa, bacana, compromissada, né, fazendo esse trabalho bonito e contribuindo não só para a população de Niterói, mas para essa educação e a infância, né, a defesa da infância. Muito obrigada e parabéns. Foi muito bom te ouvir, viu, Sarmento? Muitas questões interessantes que você trouxe. Muito obrigado, Lígia. Um abraço aí à distância. Claro, a toda a gente. Muito obrigado e vamos continuar esses contactos à distância e presenciais. Não perdemos a esperança de nos reencontrarmos um dia destes, seja em Guimarães, seja aí no Rio. Seguramente vamos continuar esse contacto. E também as minhas felicitações à rede de Niterói. Eu comecei por dizer no início que a minha primeira visita ao Rio foi exatamente à creche da Universidade, da Universidade Federal Fluminense, por convite da Vera Vasconcelos. Na altura era ainda professora na UF. Portanto, desde aí, uma ligação muito forte com Niterói, com os colegas, quer da UF, quer atualmente da Universidade Federal, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Gostaria também de ressaltar, quer dizer, na verdade, um destaque, a Luziane Patrício, ela é diretora na UMEI Regina Leite Garcia. Então, nós temos um UMEI com o nome Regina Leite Garcia, em homenagem, né? E a Luziane é diretora nessa escola. Eu acho que a gente está caminhando para finalizar o nosso encontro, e aí eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Acho que a gente pode abrir para apenas uma pergunta a mais, até porque o professor Sarmento já está há um bom tempo com a gente. É claro que nós gostaríamos de ficar muito mais tempo, mas em respeito também à agenda dele. Se ninguém tiver nenhuma outra pergunta, eu vou fazer as minhas palavras de encerramento. Tudo bem? Então, professor Sarmento, Manuel Sarmento, desculpa às vezes a informalidade, professor, essa informalidade. Não, claro. Me perdoe, de forma alguma é um desrespeito, pelo contrário. Não. Então, eu agradeço imensamente, professor Manuel Sarmento, pela presença. Me sinto honrada também com a presença da professora Lígia. Você trouxe importantes contribuições, como sempre, mas eu não vou fugir ao que tem me marcado nessa minha trajetória, de tentar, de alguma forma, trazer um pouco de poesia nessa despedida deste momento, né? Primeiro, registro a minha gratidão ao senhor e a todos que estão aqui. E como é importante momentos como esses, onde a gente estreita laços com Portugal, não é? Pensando a educação, as infâncias, mas muito mais do que isso, veja como esse momento uniu tantas pessoas queridas e que nos afetam tão positivamente ao pensar a educação. Então, nós temos aqui a professora Lígia Aquino, que, honestamente, quando eu dei entrada à professora Lígia, eu achava que era uma professora da rede, Lígia de Aquino. Depois é que eu vi que era Lígia Aquino. Então, eu fico muito grata à vida por essa oportunidade de podermos conversar sobre as nossas pesquisas, a nossa militância política, porque educação é política, não é? É uma luta que nós temos, muita valentia, né, pelo direito das crianças, mas também dos professores, dos profissionais de educação, e ver tantas pessoas queridas reunidas aqui.
muitas que eu não conheço, honestamente, mas eu vejo tantas trajetórias inscritas nesse encontro. Então, eu gostaria de trazer, né, como uma forma de finalizar esse momento, além da minha gratidão, a poesia dos encontros. E para além da poesia dos encontros, a poesia do reencontro. Mais uma vez, um reencontro muito feliz com o professor Manuel Sarmento, que não me deixa esquecer da importância da generosidade. Ele sempre muito generoso no acolhimento, aquele outro que chega, seja ao seu gabinete ou seja num momento como esse. Gostaria de também ser grata à poesia que a professora Lígia Aquino traz para a gente quando ela vem com esse sentido de camarada, uma pessoa extremamente afetuosa, calorosa com todos nós e dando importantes contribuições ao pensamento também da educação e das infâncias. Então, nesse momento, eu quero registrar a minha imensa gratidão à vida por ter me permitido encontrar junto com vocês, celebrar junto com vocês um reencontro tão rico e tão afetuoso com o professor Manuel Sarmento. Então, recebo o nosso abraço, professor, e espero, sim, que um dia eu possa reencontrá-lo e dar um abraço de verdade, no bom estilo brasileiro e com calor português. Tá ok? Então, fique aqui registrado o meu agradecimento e a desculpa por se algo não ocorreu como nós gostaríamos, mas foi o máximo que nesse momento a gente pôde fazer. Tá bom, pessoal? Professor, guarde o nosso abraço. Até uma próxima. Muito obrigado, Cristiana, e um grande abraço. Um abração. Muito obrigada. Um beijo enorme, Lígia. Deus então. Obrigado, Lígia, também. Tchau, tchau, tchau. Tchau a todos. Muito obrigada. Obrigado.